Hoje é 14 de julho de 2020. O cronista acorda com humor satisfeito à leitura dos jornais com notícia desse conflito aí entre o Exército Brasileiro e o ministro Gilmar Mendes. A baioneta contra a caneta. Quem vencerá? O ministro da Defesa afirmou, em síntese, que o Exército Brasileiro está sendo difamado com a afirmativa do ministro Gilmar Mendes, não no exercício da função do cargo, numa discussão, um debate online, acentuando o ministro Gilmar que o Exército Brasileiro estava se associando ao genocídio causado pelo morticínio havido em razão da coronopandemia. Expressão curiosa, mas parece ser isto mesmo. Coronopandemia. E o Exército Brasileiro ficou ofendido, sim, e o ministro da Defesa mais ainda. Vai recorrer à Procuradoria-Geral da República contra Gilmar. O ministro da Defesa vai precisar de um bom criminalista. A eminência parda, um bom criminalista para redigir a representação concernente aos aspectos jurídicos dessa incriminação contra o ministro Gilmar, porque isso exige uma caneta muito especializada. E o colega que for consultado a saber se vai ou não servir de escriba para que o ministro da Defesa torne concreta essa imputação, o colega vai ter que estudar bastante também. Primeiro, vai precisar definir-se a redigir essa notícia de fato criminoso sem que ninguém saiba. Em segundo lugar, vai ter que fazê-la bem. Em terceiro lugar, vai ter que fazê-la muito bem, porque o ministro Gilmar Mendes disse aquilo que disse num debate privado, não estava no exercício da função. E nós teríamos, se quando o Procurador-Geral da República, depois de uma ou outra imprecação, decidisse convocar o melhor auxiliar dele lá na Procuradoria-Geral da República, dizendo: descasca esse abacaxi para mim. O nosso companheiro lá do Ministério Público vai também xingar bastante em solidão, a saber como redigir esse tipo de representação legitimadora da ação penal pública. Seria um crime contra a honra. Praticado teoricamente, por alguém que usa
a toga mais soberana do país. Vai ser preciso fazer isso muito bem feitinho, ministro da Defesa, porque se fizer mal feito, isso não vai dar certo, não. O escriba nem quer cansar a velha cabeça dele de criminalista examinando os aspectos jurídicos dessa reivindicação, porque o ministro da Defesa entende que as Forças Armadas foram difamadas, pretende legitimar o Ministério Público Federal a assumir as atribuições de estilo para submeter um ministro do Supremo Tribunal Federal às lindes dessa ação penal, se e quando a ação penal for instaurada. E no meio disso tudo há questões correspondentes à competência em razão da pessoa, em razão do local. E com aspectos jurídicos muito peculiares. Encontrar um antecedente de estilo na jurisprudência pátria há de ser muito difícil. E o Procurador-Geral da República vai ficar com essa criança na mão. E vai ter que escolher alguém muito capacitado a usar a caneta ou a usar a baioneta, porque é preciso satisfazer aquele que foi ofendido, em tese. E aquele que julga que as Forças Armadas brasileiras foram difamadas, também em contraposição, ofendeu o ministro Gilmar Mendes. Onde estão os óculos deste velho marinheiro do direito penal? Comentários dessa natureza, completamente afastados dos fatos, causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. Foram as declarações do ministro da Defesa. O ataque gratuito às instituições de Estado não fortalece a democracia, afirmou o ministro da Defesa, em nota subscrita pelos comandantes do Exército, General Edson Pujol, da Marinha, Almirante Ilques Barbosa Júnior, da Aeronáutica, e Brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes. Marinha, Exército e Aeronáutica. Em contraposição, estão a ofender o ministro Gilmar Mendes, afirmando que ele teria procedido levianamente, isso é uma injúria. Mentirosamente é outra injúria. E irresponsavelmente é uma terceira injúria. 3 comportamentos injuriosos. Em contraposição, é uma afirmativa teoricamente difamatória. Isso aí daria um samba de carnaval. Um conflito desse, se e quando fosse adiante, não vai. Vai parar no limiar da briga séria, porque se houver briga séria, isso aí só nos aspectos jurídico-processuais vai
entusiasmar muito criminalista competente nessa nossa nação. Seria preferível que o ministro da Defesa convocasse um daqueles criminalistas que são pródigos em Brasília em atender de vez em quando às necessidades das autoridades públicas que vicejam por lá. Um bom criminalista. Porque para escrever isso é preciso também ter jogo de corpo. Não é só ser experimentado e ocupar cargo importante na Procuradoria-Geral da República. De qualquer forma, eles se entendem. O ministro Gilmar é transparentemente profícuo quando presta declarações ou discursa ou conversa sobre aspectos importantes da política nacional. E disse o que disse. As Forças Armadas, o Exército, teriam se associado a um genocídio. Genocídio é uma palavra pesada, sim, mas, embora ela não diga com as nossas Forças Armadas, é preciso que nós digamos que nós sonhamos, às vezes, com centenas de milhares de brasileiros mortos, sim, defuntados. É uma expressão violenta, defuntados. Ou seja, mortos pela incúria, pela inaptidão, pela falta de qualificação científica, pela loucura com que se põe um militar da ativa no Ministério da Saúde a tecer a atividade científica para eliminar ou reduzir os efeitos da pandemia. É a continuação desse comportamento quase ligado à insanidade do presidente da República, designando um general da ativa para cuidar do Ministério da Saúde, envelhecendo o país no exterior, porque lá nas Europas da vida, ou nos Estados Unidos da América, ou na Inglaterra, estão a dar muita risada deste nosso país, sabendo-se que nós temos um ministro da Saúde que é militar do Exército Brasileiro e ainda, além de militar, é um militar da ativa, dá no que dá. Acontece o que acontece com a volta do fortalecimento aí dessa pílula, dessa pastilha, cuja eficácia já foi desnaturada no mundo inteiro. Como é o nome dessa substância? Todos sabem qual é o nome dela. O cronista tem até um obstáculo mental em localizar o nome dessa medicação que faz a alegria do presidente da República quando mostra a pastilha à imprensa depois de ter sido contagiado pela moléstia que está ainda entusiasmada matando os brasileiros. Não é um genocídio, mas é
a morte não dolosa, mas culposa, culpável, de milhares e milhares de brasileiros. Não se sabe quantos não teriam morrido uma atividade mais decente no exercício da defesa contra esses micróbios terríveis. Não se sabe quantos, mas nós usamos os algoritmos correspondentes aos defuntos para dizer, em São Paulo, por exemplo, que nós estamos já estabilizando a pandemia aqui, porque os milhares de defuntamentos estão a se reduzir. Então, o ministro Gilmar Mendes se entusiasmou com essa afirmativa de que teria havido associação a um genocídio. Mas se um dos nossos penalistas muito sapientes que o Brasil tem conseguissem encontrar uma definição para genocídio culposo, que o digam os nossos pós-doutores que nós temos, porque hoje só se fala com DOC na mão. Os nossos doutores diriam que há genocídio culposo, negligência, imprudência ou imperícia na mortandade de milhões de brasileiros. E quando houver isso aí, o ministro Gilmar Mendes teria inteira razão em afirmar que o exército brasileiro se teria associado a um genocídio. Genocidas por imprudência, negligência ou imperícia. Vejam os nossos colegas, todos conspícuos, criminalistas que devem estar agora começando a se preocupar com isso. Existe genocídio culposo. Vamos perder umas 2 horas a discutir se há ou não a possibilidade de qualificação de um desses trios, ou negligência, ou imprudência, ou imperícia na matança que nós temos por aí, em razão de omissão, sim, das providências adequadas a que um menor número de brasileiros e brasileiras morresse nessa conspícua atividade de mandar uns e outros repetidamente ao túmulo. Isso em função das mortes em si, deixando-se de levar em conta a falta enorme de competência na aquisição de medicamentos e de aparelhamento mecânico adequado ao tratamento dessa pandemia. Os testes, 20% do material a ser usado nos testes, existe 80% do material não chegaram ao país. É o que o escriba leu por aqui. Se houver necessidade ou desafio de alguém aqui, ele escriba, encontre especificamente a notícia, é questão de 15 ou 20 minutos, mas o escriba não vai dedicar mais tempo a essa pesquisa ou essa definição. Em síntese, melhor que o ministro da Defesa dê um jeito de não ir tão longe nisso aí, o que dá ideia em alguém de suscitar também uma querela, ação pública condicionada contra o ministro da Defesa por ter chamado o ministro Gilmar Mendes de leviano. Isso é injúria. Irresponsável também é outra injúria. Então, estariam empatados.
Você me acusa aqui, eu acuso você ali. Vamos fazer um escambo de incriminações. No fim das contas, isso vai se resolver, vai dar um trabalho de cão ao Procurador-Geral da República, que vai ter que convocar alguém muito sabido, sim, para debulhar esse conflito. E no fim das contas, continua morrendo gente, e muita gente. Aqui em São Paulo continua a morrer gente. Com essa abertura aí, o povo não está acreditando muito nessa luminosidade, reabrindo tal luminosidade os bares e restaurantes. O povão está olhando de nariz meio torcido a ver o que acontece. De qualquer maneira, este é o assunto, esta é a notícia que impressionou muito este escriba. A quem interessar, este muito antigo criminalista brasileiro, um dos sobreviventes do passado, perdido no mundo que, quiçá, nem é mais o seu, esse escriba gosta muito do ministro Gilmar Mendes. Gosta. Com toda a malcriação do ministro, gosta muito dele. Gosta. Todos nós temos defeitos. O ministro Gilmar tem os dele. Mas este antigo escrevinhador afirma textual e abertamente que tem muita simpatia pelo ministro Gilmar Mendes, desejando que essa querela se resolva, porque nós temos coisas muito importantes a fazer em benefício dessa nossa sofrida nação. E la nave va!